noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 139, 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Que nesta noite o Senhor venha sondar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai querido e Pai amado, obrigada, Deus, por mais uma noite, ó Deus, aqui na tua casa, Pai, para te louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos que são derramadas em nossas vidas diariamente, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu livramento em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, com todo amor e todo carinho, Senhor. E como é bom, Pai, sentir o teu amor em nossas vidas, ó Pai. Pai, que o Senhor nesta noite, Pai, venha sondar os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos inquietar, ó Pai, para estar te buscando diariamente, Pai. Sem parar, ó Pai amado. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoando, ó Deus. Que venha, Pai, eternamente, ó Pai. Nós possamos andar eternamente contigo, ó Pai amado. É isso que te pedimos, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, derramando da tua graça, das tuas misericórdias, que se renova a cada dia, Pai, a cada amanhecer, que nós sentimos a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço nesta noite, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Pai amado, que está todos em casa, Pai, nos assistindo neste momento, ó Pai. Abençoa o nosso pastor Joás, ó Deus, que está com a responsabilidade, ó Pai amado, de trazer mais uma porção da tua verdadeira palavra para nossas vidas, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Já te agradeço por este momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que você possa cultuar também nesse momento conosco, louvando e entoando o louvor ao Senhor Jesus. Amém? Diga e glorifique o nome dele, falando o quanto ele é grande na sua vida. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, alegria de toda a terra. Senhor, e que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode cantar com a gente, grande. Grande
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e Chama mais uma vez. Mais forte. milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Com muita alegria, vamos bater palma ao Senhor. Dê um abraço de quem está do seu lado, amém? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus
regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando estendeu a sua mão para mim. Jesus, Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, Jesus, Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês hoje. O primeiro se encontra em Mateus 24. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Depois vamos para Apocalipse 1 e o verso 7. Amém? Esperar você abrir. Abra a tua Bíblia, acompanha a leitura. Amém? Mateus, capítulo 24, diz assim o verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse-lhe: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Verso 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora, irmãos, adianta aí, vai um pouquinho lá na frente para o livro de Apocalipse. Eu gostaria de ler com você Apocalipse, capítulo 1 e o verso de número 7. Amém? Apocalipse, capítulo 1 e o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Volta para Mateus e deixa a tua Bíblia aberta em Mateus 24. Irmãos, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo como igreja, a mensagem mais importante deve ser a volta de Jesus. A necessidade de se falar sobre esse assunto é muito grande. Estamos vivendo os dias que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, os dias trabalhosos, os dias difíceis. Estamos vivendo literalmente os fins dos tempos. E essa deve ser a maior mensagem da igreja. Portanto, pouco se fala, pouco se prega sobre esse assunto. Por quê?
porque não é um assunto que não é um tipo de pregação que é interessante, não é um tipo de pregação que agrada aos ouvintes. As mensagens de hoje, elas falam muito sobre bênçãos, sobre vitórias, sobre bens materiais, sobre conquista, sobre prosperidade financeira, sobre cura de enfermidades, e aí por aí vai. E essas são mensagens que o povo gosta de ouvir. Porém, a mais importante mensagem que a igreja deve anunciar é sobre o grande dia, aquele grande dia, onde o profeta Amós, no capítulo 4, fala para o povo: prepara-te, ó Israel, para o encontro, a chegada desse grande dia. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa era a mensagem de Amós, e também é a mensagem de hoje. Mas o que é, irmãos, a volta de Jesus? O que é que a Bíblia fala sobre esse dia? Alguns tentaram na história decifrar, ou tentar até adivinhar, ou tentar de forma a estudar a Bíblia, conhecer esse dia. Mas a Bíblia fala que nem o filho, só o pai sabe que dia é esse. Nem o filho sabe que dia ele voltará para buscar a sua igreja. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu queria que você voltasse para Mateus, capítulo 24. No verso 1, os discípulos estão mostrando a Jesus a formosura, a estrutura do templo, que era algo de muito orgulho para os judeus, porque antes do rei Davi morrer, Davi dá a seu filho Salomão a planta de como seria a construção do templo, que iria armazenar a presença de Deus, a Arca da Aliança. Então Salomão passa, diz a história, 7 anos e meio construindo esse templo. Muito ouro, muita prata foi investido nesse templo. Foram usados durante toda a construção muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, porque a finalidade da construção do templo era acomodar a Arca da Aliança, onde estava ali a representatividade de Deus na terra. E isso era muito importante para o judeu. E o templo era o lugar da presença de Deus, onde o judeu, aonde quer que estivesse, em qualquer parte do mundo de então, ele, quando se dirigia a Deus em oração, ele se voltava em direção ao templo, à construção. Por quê? Porque isso era muito importante. Por isso que os discípulos mostram a Jesus, no verso 1, a estrutura. Era algo de muito orgulho, era algo grandioso, era algo muito formoso. E Jesus diz que nesse dia, no capítulo 24 ainda, Jesus diz que não ficaria ali pedra sobre pedra. Interessante, irmão, se você for para a história, no ano 586 antes de Cristo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém, destrói o templo, e depois que esse rei Nabucodonosor, ele morre, o rei Ciro assume o reinado, e ele investe no retorno dos judeus para reconstruir tanto o templo como os muros, e esse templo ele foi reconstruído no ano 515 antes de Jesus. Porém, Herodes passa mais 64 anos para fazer uma pequena reforma no templo. Só no ano 19 antes de Cristo é que o templo fica pronto. Era o maior orgulho. Por isso que os judeus estavam mostrando a Jesus. Os discípulos estavam mostrando a Jesus, porque era algo de muito orgulho para eles, a construção do templo. Estava ali a Arca da Aliança,
a representação de Deus na terra, mesmo já tendo sido perdida, porque quando Nabucodonosor invade, a Arca da Aliança é roubada, ela estava perdida, e no ano 19 já não estava mais aqui, porém era algo de muito orgulho para ele. Agora, olha o verso 2. O que é que Jesus fala para os discípulos no verso 2? E isso mexeu muito com os judeus que ouviram. Olha o verso 2. E Jesus fala o seguinte: na verdade, te digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Não vedes tudo isto? Jesus diz ao discípulo: em verdade eu vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra. No verso 3, os discípulos, eles esperam um momento em que estivessem a sós com Jesus e fazem 3 perguntas no verso 3 a Jesus. Dize-nos quando serão essas coisas. A destruição, eles estavam falando da destruição do templo. Que sinais haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Então Jesus, em todo o capítulo 24 de Mateus, Jesus está respondendo a essas 3 perguntas dos discípulos. Interessante, irmãos, que sobre a destruição, vá lá para o verso 15 do capítulo 24 de Mateus. Olha o verso 15, o que é que nos diz o verso 15. Quando, pois, vides que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. E Jesus está falando aqui, irmão, da abominação do templo. No ano 70, um general chamado Tito comanda a destruição do templo de Jerusalém. Conta a história, e você encontra isso, a fonte para essa narrativa está em Flávio Joséfo, que era um historiador judeu, era um cidadão também romano, não cristão. Então ele conta que durante a festa do Pentecostes, pouco antes de se fecharem os portões da cidade, diz o historiador, que mais de 10.000 soldados romanos invadem a cidade, esperam o dia de sábado, que é o dia onde todos os judeus estariam reunidos em Jerusalém. Vinham judeus de todas as cidades vizinhas. Neste dia, diz o texto, que João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado, ele não estava em Jerusalém. Ele estava na cidade de Éfeso, junto com Maria, porque ele entendeu a mensagem de Jesus. E a história conta, irmãos, que esse dia foi o maior massacre de judeus até então. A história conta que foi um lamaçal de sangue. Os judeus, mais de 10.000 judeus, morreram nesse dia, e o general Tito toma a cidade, com os portões fechados, destrói o templo, e por isso que o texto fala, quando Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, por quê? Porque o ouro e a prata envolvia os tijolos da construção, e o que o general Tito queria era o ouro e a prata de Jerusalém. Por isso que ele leva pedra sobre pedra, ficando apenas o que nós conhecemos como uma parte, que é o muro, conhecido como o Muro das Lamentações. Tito, antes de destruir o templo, diz a história, que Tito sacrificou porcos no altar. Por isso que o versículo 15 fala a grande abominação. Se Tito fez dentro do templo uma grande abominação, e essa abominação já havia sido profetizada por Daniel. Você vê lá no verso 15 que Jesus fala que a abominação já era algo profetizado por Daniel, e naquele dia Tito fez a grande abominação dentro do templo. Apenas no ano 1948, que Israel
volta a existir na história. É chamado por toda a Bíblia como o brotar da figueira. E isso você vai ver no verso 32 e no verso 34 do capítulo 25. Porém, no verso 33, acompanha comigo aí, olha o que diz o verso 33. Sabeis que está próximo às portas. Jesus está falando aqui sobre a sua volta. Olha o verso 34. Somos a geração do brotar da figueira. E isso só aconteceu no ano 1948. Que sinal adivinhe da sua vinda? E a Bíblia fala da degradação social, é uma crise social, é pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, nação contra nação, tudo isso aí. Jesus não disse que isso iria acontecer só depois daquele dia, isso já acontecia, porém isso seria agravado mais ainda, porque havia a degradação social e a degradação moral. Por quê? Porque o amor esfriaria, o sexo, a evolução sexual iria ascender. Nunca se ouviu falar tanto de imoralidade como nós vemos hoje. E essa é a geração do divórcio. E tudo isso é cumprimento das Sagradas Escrituras. No verso 7, Jesus fala sobre uma proliferação de peste, de doença. Tudo isso nós vemos hoje. Não existia registro até então na história de toda a humanidade de peste antes da profecia de Jesus. E apenas depois dessa profecia é que foi visto o registro de várias pestes na história. E eu elenquei aqui algumas pestes. Depois da profecia, você encontra a peste do século 3, 5.000 pessoas morreram por dia. A peste justiniana, no ano 542 depois de Jesus, 10.000 pessoas morriam por dia. A peste da era negra, ou a peste negra, como é conhecida, matou mais de 50 milhões de pessoas. Várias pestes da varíola, epidemia da gripe, 20 milhões de pessoas morreram no mundo, e por aí vai, o câncer que mata até hoje, e hoje nós temos o Covid, que só no Brasil já matou mais de 120 mil pessoas. A AIDS, sem falar da AIDS, que mata 2,5 milhões de pessoas por ano. Tudo isso veio se cumprir depois da profecia de Jesus, do capítulo 24. Os discípulos perguntam a Jesus que sinais também haveria de vir, de acontecer da sua vinda. Aí Jesus fala sobre o aumento das guerras. Jesus não está falando do surgimento de guerra, porque guerra já existia. Ele está falando sobre o aumento de guerra. E foi registrado depois disso, da profecia de Jesus, 22 grandes guerras entre nações, 2 grandes guerras mundiais. Nunca se ouviu falar tanto de guerra como se ouve falar no século 20 e 21. Do século 20, aproximadamente 191 milhões de pessoas morreram em batalha. Isso de 100 anos para cá. Em Daniel capítulo 12, Daniel profetiza a multiplicação da ciência. Aí, pela multiplicação da ciência, o amor esfriaria, e nós vemos tudo isso acontecendo hoje. A tecnologia a cada dia cresce, a cada dia evolui, e tudo isso só apenas 100 anos. De 100 anos para cá, a ciência multiplicou. E de forma assustadora. Ninguém consegue acompanhar o crescimento, a evolução da tecnologia. O que é lançado novo hoje aqui, lá fora, já é velho, já é ultrapassado. A maioria das invenções, irmão, não tem mais de 150 anos. Você tem ideia? No ano 1906, foi inventado um avião, 114 anos só.
Em 1882, o homem inventou a lâmpada elétrica. Em 1830, nós temos a invenção do primeiro computador. 100 e poucos anos atrás apenas, nós só tínhamos que era a maior invenção do homem, a roda. E tudo isso depois da profecia de Jesus, crises financeiras que produz guerra, fome, miséria. Milhões de pessoas morrem por dia por falta de alimento, literalmente morrem de fome. E tudo isso depois da profecia de Jesus. Os discípulos falam ainda e Jesus responde no versículo 11 sobre os falsos profetas. E isso já acontecia. O apóstolo Paulo se preocupava com isso. Dentro da igreja havia o ensinamento do gnosticismo, que era muito forte. O apóstolo Pedro combate isso, João combate isso. E pessoas se dizem serem homens de Deus, usados por Deus, mas na verdade são mercenários. E hoje nós vemos isso, e muito mais hoje nós estamos vendo isso. Por isso, irmão, que o grande problema é que nós anunciamos pouco como igreja. Nós vivemos pouco esta mensagem como igreja. Jesus está, irmãos, voltando. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para esse dia. Porque, irmãos, até se passar de anjo por anjo de luz, o nosso inimigo vai se passar. Então não se assuste. 14 vezes Jesus está registrado nos evangelhos que Jesus fala dos falsos profetas. E hoje é o que mais nós vemos. Sem contar em terremoto, tsunami, maremoto, e tudo isso aí a gente já vê, e a história já nos mostra, e hoje nós vemos muito isso. Pedro fala que fala dos que virá depois, e muitos virão depois de Jesus, dizendo que ele era Jesus, e isso, Pedro fala que muitos vão falar que Jesus está demorando muito. Mas e nós? O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos nos preparando para esse dia? Essa é a pergunta. Não adianta apenas conhecer essa mensagem. Não adianta apenas saber que essa mensagem é verdadeira. Se nós não vivermos esta mensagem, em vão é a nossa caminhada. Por isso que hoje eu queria caminhar com você de como um cristão deve se preparar para esse dia. Em primeiro lugar, como que eu devo me preparar para esse dia? Como um cristão deve ser e se preparar para esse dia? Em primeiro lugar, sendo cristão, não se envolvendo com o mundo, sonhando com esse dia, planejando esse dia, projetando esse dia. Não estou falando de deixar de viver, de sonhar, de estudar, de crescer, de constituir família, não. Tudo isso é salutar, tudo isso é proveitoso para nós, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui apenas, irmãos, de passagem. Nosso porto seguro não é aqui. Nossa parada final não é aqui. Em primeiro lugar, de como um cristão deve se preparar para esse dia, é sendo cristão. Não apenas sendo cara de cristão, linguajar de cristão, se vestir como cristão, andar como cristão. Não, irmão. É sendo de fato um cristão. Se preparando para esse dia. Vivendo lá fora, na contramão do mundo. Nadando contra a correnteza lá fora. Por quê? Porque os dias são maus. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, pois eu venci e nós também venceremos. Nós precisamos, irmãos, estar pronto para esse dia. Em segundo lugar, como o cristão deve fazer para viver nesse mundo e esperando esse dia? Andando em santidade.
A santificação é um processo. A santificação é gradual e a cada dia nós estamos vivendo e sendo mais santo. Hoje você é santo mais do que você foi ontem, mas amanhã você será mais do que você é hoje, irmão. Porque o autor aos Hebreus diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Segui a paz com todos, diz o texto, e a santificação sem a qual? O autor aos Hebreus diz, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Essa é a maneira mais sábia do cristão esperar a Cristo nos dias de hoje, sendo cristão de verdade e vivendo em santidade. Mas a Bíblia fala mais um pouco sobre isso, e eu queria que você abrisse 1 aos Tessalonicenses capítulo 4. Esse texto ele é básico. Esse texto ele é um texto que nós devíamos ruminar e todo dia nesse texto. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja o mesmo texto Amós escreveu lá na sua época, no capítulo 4, versículo 12, quando Amós fala, prepara-te, ó Israel, é o mesmo contexto de Paulo hoje, e Paulo fala para nós hoje. E a igreja precisa caminhar nesse sentido. A maior mensagem da igreja é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. E eu amo esse texto. Encontra comigo aí, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante aqui é falta de conhecimento. Não quero, irmãos, que vocês não tenham conhecimento acerca dos que já dormiram, para que não vos entristeçais como os demais. Quem são aqui os demais? Os de fora, os que estão no mundo, os que não têm esperança, Paulo diz. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e essa é a pergunta para mim e para você. Você crê que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra, à direita do Pai, foi para lá preparar lugar? Você crê nisso? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para esse dia, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, aí vai lá, João 14, fala disso, todo o Novo Testamento fala disso, todo o Antigo Testamento profetiza isso, aí Paulo fala, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, palavra de ordem, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você crê nisso, irmão? Você está firme? Você tem convicção nessa palavra? Você acredita que nesse dia nossos parentes ressuscitarão? E Paulo continua, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa, irmão, é a maior mensagem da igreja. Nós não estamos aqui para pregar mensagem com motivação, para trazer motivação. Não, nós não estamos aqui preocupados com mensagem para encher o ego, não. A maior mensagem da igreja é a volta de Jesus. Essa deve ser a nossa maior bandeira. E você crê nisso? Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Porque Jesus, brevemente, breve, mas muito breve, voltará e nos levará
como diz o texto, para junto dele. Não brinque. Não brinque de ser crente. Nós não temos mais tempo de brincar de ser crente, irmão. O evangelho é coisa séria. O evangelho é coisa séria. Como está a tua vida? Como você está para esse dia? Jesus está pronto para vir buscar a sua igreja, a sua noiva. A pergunta hoje é para mim e para você: você está pronto? Nós estamos prontos? Ou estamos preocupados com as coisas do mundo? Ou estamos invertendo os valores? Estamos buscando mais as coisas do mundo e nos esquecendo e colocando em segundo plano as coisas de Deus? Muitas vezes invertemos, mas hoje é dia para refletir. Essa é a maior mensagem da igreja. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o quanto você tem pensado sobre isso. Mas Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, ele disse aos discípulos. Era muito orgulho para eles mostrarem a estrutura, a beleza, a formosura do templo, mas Jesus fala, isso aí é passageiro. Na verdade, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E muitas vezes essa palavra é para mim e para você hoje. Por quê? Porque estamos muito apegados às coisas terrenas, que são passageiras. Eu queria orar com você agora. Mas eu queria que você também fizesse a tua oração de forma muito individual e pessoal. Como está a tua vida para esse dia? Talvez hoje você precisa pedir perdão a Deus na tua oração. Talvez você tenha se preocupado com outras coisas e se esquecido que Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, louvamos, Deus, o Teu nome por Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de ler, de possuir esta palavra, que tanto nos orienta. Por isso, Pai, nessa noite nós te pedimos, ó amigo Espírito Santo, que habita em nossos corações, nos ajuda a vivermos como cristãos num mundo tão perverso. A vivermos e andarmos em santidade, pois sem ela jamais veremos a Deus. Queremos, ó Pai, assim como os discípulos, as respostas para essas 3 perguntas, mas o que é mais importante hoje é entendermos, Pai, que o Senhor deixou esta promessa de vir nos buscar. E por isso eu te peço, Pai, nos ajuda a estarmos prontos, preparados, para quando a trombeta soar e o nosso nome ser chamado, estejamos prontos. E eu te peço, Pai, por mim, por meus irmãos, por toda a tua igreja, por todos aqueles que confessam e professam o Senhor como o Senhor de suas vidas. Não permita que Satanás roube de nós, arranque de nós esta convicção. Coloca, Pai, em nossos corações a convicção
Eu te peço isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.